Obrigada pelo convite, Marco. A Yara Fertilizantes, ela está no Brasil desde a década de 70, né? Apesar de sermos uma empresa, já fizemos 100 anos, mais de 100 anos, 115 anos, completamos o ano passado, né, de fundação, ela está no Brasil desde a década de 70. Ela veio para o Brasil, ela pertencia a um grupo da Hidro, né, na década de 70, porém a Yara sempre foi o braço da fertilizantes do grupo Hidro. Nossa sede era no Rio de Janeiro, da onde eu nasci, num prédio maravilhoso, em frente à Baía de Guanabara, onde localizava ali. E em 2000, a Yara, então, entrou no Brasil para olhar. O Brasil é a grande potência no agro, né? A gente não poderia não estar presente aqui, e principalmente atuando na área de fertilizantes nitrogenados, que é o nosso core, e produtos especiais para a agricultura. Nossa missão é alimentar o mundo com o menor impacto possível. Então, dentro desse sentido, os nossos produtos e a forma de aplicação e atuação, educação e desenvolvimento que a gente faz com o produtor leva realmente a um uso consciente de melhoria do solo, né, na nutrição do alimento, que é isso, da planta, que é isso, que é o nosso core. A gente veio atuando nesse setor e aí com produtos especiais, muito em culturas pontuais. Na década de 20, a empresa, em 2000, na verdade, desculpa, a Yara adquire a Adubos Trevos no Brasil, que era uma grande operação no sul do país, onde transfere sua sede para o sul. E a partir de 2013, com a aquisição da Bunge Fertilizantes no Brasil, ela ganha liderança, então, na área de fertilizantes no país. Ao longo dos últimos 5, 6 anos, a empresa vem investindo muito, cerca de 12 bilhões de reais em aquisições e também crescimentos orgânicos, ampliações de operações, o que nos mantém nessa posição de liderança, tanto na produção, distribuição de fertilizantes para o país e de atuação junto ao produtor. Hoje nós temos cerca de 7 mil colaboradores, temos mais são 4 plantas de operação, uma mineradora e 25 plantas misturadoras de fertilizantes. Mais uma operação portuária em Rio Grande e escritórios em Porto Alegre, onde se localiza o nosso centro de operações, e o escritório corporativo aqui em São Paulo desde 2019. Então, é assim que nós estamos presentes no Brasil. Então, vamos lá. Marco, até no início do ano a gente faz aquela limpeza, né, do ano passado para o próximo ano, para o ano que está começando. Antigamente a limpeza era literalmente no papel, no físico, hoje a gente acaba fazendo aí nos e-mails, nas pastas, né, que a gente vai botando as nossas correspondências e documentos. E fazendo isso no início desse ano, eu me deparei com e-mails de fevereiro de 2020, alguns até finalzinho de janeiro de 2020, onde a gente já vinha recebendo mensagens do time global. A nossa sede é em Oslo, na Noruega. Eu acho que eu não comentei que a Yara é uma empresa norueguesa, já com alguns alertas sobre a situação que vinha acontecendo na China. E um possível vírus, uma gripe muito parecida com outras gripes, mas com um potencial mais forte.
Então, como não era algo presente no Brasil, a gente sempre recebe alertas como empresa global de situações que estão acontecendo em outros países, ficou lá na caixinha de alertas globais, mais longe do nosso dia a dia Brasil. No dia 2 a 5, iria acontecer em março do ano passado, de 3 a 5 de março, a reunião global da liderança da empresa, que é feita uma vez por ano, que a gente chama Summit. O Summit iria acontecer, não existe voo direto, então daqui do Brasil iríamos cerca de 30 e poucos executivos, eu estava no grupo, e a gente não tem voo direto do Brasil para Oslo. Você tem que fazer escala em algum país, de preferência da Europa. Meu voo, por acaso, como era véspera de carnaval, eu resolvi antecipar, fui passar o carnaval na Inglaterra, que era a minha escala, com uma grande colega, e isso em fevereiro, né? Final de fevereiro. No início de fevereiro, combinando a viagem com ela, a questão de vamos alugar um apartamento, Airbnb, eu ainda comentei, vamos aguardar, que eu estou vendo uma certa movimentação dessa gripe, desse bicho que está acontecendo na China. Não me espantaria, a gente tem um grande grupo de executivos, porque a nossa operação na Ásia é grande também, muito grande, que não me espantaria que a reunião fosse cancelada, porque não sei como estão questões aí de viagens internacionais. A reunião não foi cancelada, peguei o meu avião, Guarulhos, no pleno domingo de carnaval, Guarulhos, Heathrow, Londres. Eu iria para Oslo numa segunda-feira. Na quinta-feira anterior, eu estava em Londres, estava até de trem indo de Lancaster para Londres. Veio, então, um e-mail do CEO global da organização cancelando a reunião, o Summit, e pedindo que todos os executivos que estivessem fora do seu país, fora da sua base, voltassem imediatamente pelo risco emergente que estava, então, da crise. Até então era uma crise, foi comunicado como uma crise. Isso foi no dia 27 de fevereiro, ou seja, fez um ano. Eu retornei, né, todos nós que estávamos fora, voltamos aos países de origem, consegui voo, resumo. Eu cheguei aqui numa terça-feira, na sexta, dia 13 de março, estávamos todos em casa. A gente tomou a decisão de fechar no dia 10 de março, né, já no final do dia. O comitê de crise, que já existia, ele foi acionado logo no dia entre 5 e 8 de março, acho que foi dia 5 de março. No dia 10 de março, tomamos a decisão de que dia 13 seria, todos já estariam em casa, na verdade, dia 12 foi o último dia. Então, a partir de março foi quando realmente a situação aí se coloca como uma pandemia e não mais uma crise. O que isso quer dizer? Uma crise para a gente, não só profissional de comunicação, mas para um grupo de gestores, é uma situação que impacta o seu negócio, que pode levar a uma paralisação. Essa já tinha extrapolado a uma situação pontual e ela ganhou o âmbito mundial, global, como a gente hoje viu. O que nenhum de nós, eu acho, nenhum de nós poderia imaginar é que aquele fato acontecido há um ano nos traria a situação que a gente está vivendo hoje. Global. Cada país, evidente, tem a sua autonomia dentro do time global, até porque você tem legislações locais a atender, então elas são soberanas. E aí, imediatamente, a Yara globalmente definiu os 3 principais estratégias de atuação, princípios de atuação, não são nem estratégias, para a Yara durante o período de pandemia. Primeiro, a questão da segurança da saúde dos nossos colaboradores e de toda a nossa cadeia, colaboradores, familiares, fornecedores, terceiros. Ela é imprescindível e inegociável. Então, a gente só mantém operação ou trabalho em home office, que a gente vai falar do segundo momento, que aí é a questão da saúde mental, dando segurança 100%. Então, esse é o principal ponto. O segundo ponto é atender as legislações locais, né? É ter a nossa atuação em compliance, em ética e compliance, e, por fim, não gerar uma crise de segurança alimentar, porque nós atuamos no setor de fertilizantes, no setor agro, e junto com a pandemia, qual é o primeiro risco que foi mapeado globalmente? Uma crise de alimentos no mundo.
E essa não aconteceu graças a toda a cadeia de alimentos que foi classificada como essencial e que trabalhou muito dentro de todos os procedimentos de segurança para atender e levar alimento do campo à mesa, como a gente fala. E realmente não houve falta de alimentos para a população no Brasil, população na Noruega, onde fosse, né? Foi feito um grande esforço mundial, inclusive a Yara, aí com doações mundiais, inclusive de fertilizantes e de verbas para poder atender isso, a Yara e outras empresas do setor também. Nós já temos o procedimento de crise, então nós já temos um comitê, o Comitê Global e o Comitê Brasil. O Comitê Brasil ele é o presidente, o CEO é o responsável, junto com as áreas diretas, e dependendo da situação de crise, por exemplo, se é um acidente ambiental, digamos, então a área de produção e a área ambiental, ela tem uma participação maior. Se é um acidente, um incidente de transporte, aí a área de logística entra. Na questão da pandemia, foi todo o board da organização. A comunicação, ela lidera junto com o presidente esse processo, e nós temos o espelho desses comitês também localmente nas unidades de produção. Como esse é um processo contínuo da organização, a gente faz capacitação dos executivos, treinamentos, atualizações dos fluxos e dos posicionamentos para esses riscos já mapeados da nossa operação, a gente conseguiu acionar o grupo imediatamente. Só que, como você mesmo falou, isso foi algo inédito para todos. A gente longe de imaginar que agora, na próxima semana, a gente vai fazer 1 ano que esse comitê está atuando. Até junho, as nossas reuniões, até maio, as nossas reuniões eram diárias do comitê. A partir de junho, elas passaram a ser 2 vezes por semana, e que foram assim até outubro. De outubro até dezembro, nós começamos a fazer elas 1 vez por mês, e desde o final de dezembro até agora, a gente voltou a fazer semanalmente, em função do agravamento da situação no Brasil. Tem sido um grande aprendizado para todos nós, porque ela não é uma crise que bate só na operação, no jurídico, no RH, ética e compliance, ela é a gestão da organização. Hoje ela já está no nosso dia a dia. Ela está em sinal alerta, máximo, vermelho, para nós ela nunca saiu da pauta desde março. Como eu comentei, no início do ano a gente fez uma grande reflexão, né, do que a gente tirou de aprendizados e de ganhos, que a pandemia também trouxe ganhos, de um modo geral, para todos. Então, vamos lá, aprendizados. A gente, até o meio do ano, a gente não conseguia fazer previsões. Acho que nós nem ninguém. A gente trabalhou no emergencial, no atendimento, na agilidade. O ganho e o aprendizado disso, a gente se tornou uma empresa muito mais ágil na decisão. Natural, porque você tem que tomar a decisão em cima de um momento, de um cenário extremamente instável, que mudava a cada dia. Isso, vamos falar de março até o meio do ano, onde as coisas estavam acontecendo, muita desinformação, que é o que continua. Então, lidar com desinformação, o que isso traz para uma organização e para os gestores dessa organização? E aí entram as áreas de comunicação, que a gente presenciou isso em todas as frentes. Uma necessidade enorme de informação. Por mais que hoje você tenha informação em todos os canais, acesso facilmente, mas uma informação de credibilidade, uma informação verdadeira e não falsa. E aí, até as pesquisas de reputação dizem o quanto que a reputação das empresas que conseguiram manter uma escuta ativa e uma resposta imediata de informação e esclarecimento, trazendo, seja na figura do seu presidente ou da liderança, essa proximidade com seus times, mesmo eles estando à distância, a reputação dessas empresas melhorou. E nós fizemos pesquisa de clima no ano passado, e a gente, apesar de toda a situação, nosso nível de engajamento e de transparência nunca foi tão alto
como o ano passado, porque a gente manteve essa comunicação muito, muito próxima aos colaboradores. Tanto aqueles, porque nós temos 2.000, dos 7.000, 2.000 estão trabalhando em casa, mas o restante está trabalhando nas unidades, que é o que eu disse, né? A gente precisa continuar produzindo dentro de todo o processo de segurança. Então, esse foi um grande aprendizado, agilidade, responder imediatamente, manter uma comunicação aberta e transparente. A gente já tinha os nossos canais de comunicação e a gente intensificou, criamos outros canais para fortalecer, como, por exemplo, dentro das operações Fabris, a rádio, a gente ativou rádios em algumas unidades, fortalecemos a comunicação na TVs, criamos agora no final do ano o podcast do presidente para a organização, então a gente também trouxe novos canais de reforço de comunicação e de diálogo, na verdade. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado, a questão da agilidade, cada vez mais da abertura da comunicação, responder imediatamente, né? Não ter medo dos mitos que se cria e se colocar junto a eles. Então, eu acho que esse foi. E planos que estavam sendo desenhados, a gente já tinha iniciado a implementação do home office para o escritório de Porto Alegre e de São Paulo, para as outras unidades não, da noite para o dia todo mundo teve que ficar e a gente conseguiu atender ao mercado, atender ao cliente, atender ao nosso colaborador sem nenhuma falha ou perda. A gente viu que foi possível, muito provavelmente nós todos sabemos, planejamento desde a nossa vida pessoal, profissionais requerem um tempo, e as empresas ganharam aí uma agilidade enorme, tendo que fazer em 2, 3 dias o que havia sido definido. Então, acho que esse foi o grande ganho. Então, assim, voltando à tua pergunta, a previsão a gente não trabalhou no emergencial até meio do ano. No segundo semestre começou, sim, a se ter uma visão de tentar se programar para uma ação mais de médio prazo, por exemplo, como vamos retornar aos escritórios, como vai ser esse retorno. Esse é um desenho que a gente já fez, ouvindo os colaboradores, ouvindo a liderança, fazendo benchmarking, num modelo que a gente entende que pode ser um novo modelo de atuação, ou seja, um modelo híbrido entre manter dar para o colaborador, permanecer dando para o colaborador aquilo que ele viu como ganho, que é poder estar mais tempo em casa e, ao mesmo tempo, não perdendo o ganho que se tem nas atuações presenciais, que são os rituais, o contato, né, a troca. Isso a gente sabe que, por mais que os meios eletrônicos permitam, mas nada como, por vezes, o dia a dia. A gente fez contratações o ano passado e este ano continuamos com as contratações. Então, esse novo colaborador que nunca pisou no escritório da IARI, o que isso quer dizer? Não é o escritório em si, a empresa não é feita por cadeiras nem paredes, mas são as pessoas que habitam esses ambientes, né? E que faz o dia a dia, a nossa forma de falar, a nossa forma de relacionar. Então, a gente vê que prolongar essa ausência traz uma perda não do sentimento de pertencimento, mas é da nossa cultura em si de relacionamento. Então, esse é o modelo, quando a gente sentir, mais uma vez, dentro das primícias, só voltaremos quando for 100% seguro. Ontem mesmo o presidente disse isso, e o que é 100% seguro é muito provavelmente quando a gente atingir um nível de imunização de 80% a 100%, 100% nunca vai ser possível, mas no mínimo de 80% da população. Ou seja, o nosso retorno fica muito vinculado a esse ponto. E é assim que a gente agora vem atuando. Sim, a gente teve essa intensidade de comunicação tanto para o colaborador como para o ambiente externo, para o relacionamento. Até porque, como a gente, não sei se vocês né, a gestão dessa crise a nível nacional ela está sendo ela não é centralizada, ela é descentralizada. Então, a gente passou por momentos onde, por exemplo, uma prefeitura local onde nós temos unidade, entendeu que precisava se fechar tudo, mesmo as atividades essenciais. E, nesses momentos, a gente teve que entrar com o nosso relacionamento, com as ações de relações governamentais, né? Então, eu também sou responsável pela área de relações governamentais,
todo esse suporte ao gestor local para que ele pudesse fortalecer essa ponte com o governo local, entendendo a necessidade de se manter a nossa operação funcionando. Então, eu posso te dizer, a gente fez os relatórios, né, fechamos os nossos relatórios de 2020 e a gente aumentou em todas as nossas atuações, tanto nas entregas internas, como também na nossa presença externa. Cada vez mais forte, junto às mídias, de modo geral, cada vez fortalecemos muito o nosso relacionamento com todas as prefeituras dos municípios onde estamos presentes em 25 municípios. Trouxemos pela primeira vez, de uma maneira de uma gestão única, um programa de apoio, suporte às demandas emergenciais da pandemia, com a doação de 5 milhões de reais, recursos próprios da organização, que parte desse dinheiro foi doado para apoio local emergencial, desde construções de leitos, doações de equipamentos médicos hospitalares para os hospitais locais, reforços das enfermarias. Nós fizemos também doações de alimentos, foram 223 mil toneladas de alimentos doados, e aí a gente doou para o Brasil de um modo geral, 120 mil máscaras feitas junto às cooperativas de costureiras, mulheres principalmente, um trabalho enorme com o SENAC nas nossas comunidades para o fortalecimento do pequeno comerciante local, porque a gente sabe que as áreas de serviço, comércio de modo geral, elas sofreram muito, e o pequeno, então, que por vezes ainda não tinha uma prática de comércio online e tudo, sequer uma formação para isso, a gente trabalhou nessa capacitação, e também o atendimento de 30 mil profissionais, professores na área de educação, no suporte psicológico e de assistência para suportá-los no retorno às aulas. Então, foi um trabalho que, mais uma vez, gerou um engajamento enorme dos colaboradores, de poder participar e de poder dar isso para as comunidades, e também no nosso relacionamento externo. Eu posso te dizer que foi um ano que todos nós, não importa, todos nós como profissionais de comunicação, se foi interno, externo, trabalhamos muito, muito. Fizemos as nossas reuniões de avaliação de metas, né? E foi o que a gente disse como organização, se pudéssemos, a gente daria o máximo 125% para todos, só que não é viável. A empresa reconheceu, isso foi um esforço global, e aí uma coisa muito, muito simpática que o CEO anunciou no último town hall dele, global, do final do ano. Ele fez um reconhecimento para mais de 16 mil colaboradores, independente do seu nível hierárquico. A gente recebeu $1.000 em função do desempenho de todos nós. É muito bacana, muito bacana. Quando você olha $1.000, né, o valor do dólar, dá mais de R$5.000, e quando você olha o salário médio de um operador, seja no Brasil, seja num país da América Latina ou da África, isso representa muito. E o mais bacana que foi reconhecido por todos é que não foi um percentual sobre o seu salário, ou seja, então aquele que tem um mau salário ganharia maior, ele foi igual para todos. E, mais uma vez, a organização reconheceu e a gente atingiu os 125% da meta, né? Então, eu acho que isso mostra um movimento de organização muito grande. O Brasil se destacou, né, porque nós somos a primeira maior operação do grupo da Yara no mundo, e o nosso país, é o que a gente diz, é um país de dimensões continentais, é um mercado extremamente rico, né? Mas foi um movimento de organização. Eu acho que a questão dentro dos aprendizados também, o cooperativismo, cooperar, né? Não é uma ação que você faz isolada. Então, criar uma rede de apoio e de suporte foi um grande aprendizado de atuação que a gente também teve ao longo do ano passado.
Certo. A área responsável pela essa gestão fica também na minha diretoria, que é a parte de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, então a profissional, a Mônica. A gente fez um estudo do que a gente vinha recebendo de demandas das comunidades locais dentro da nossa estratégia. Então, alimentos, né? Saúde alimentar é uma das nossas princípios de atuação, assim como educação. E aí a gente conseguiu mobilizar esses dois grandes linhas de atuação. A educação na questão do projeto junto ao Senai de capacitação do pequeno comerciante, pequeno empresário local, a questão do suporte também junto à ONG Gaia, aos professores, né, na questão do atendimento a eles, das inseguranças, da saúde mental, e isso é um reflexo do que nós implementamos aqui na IAR. Eu gostaria de detalhar um pouco mais esse cuidado com a saúde mental do colaborador, e a questão dos alimentos, né, que a gente sabe que, no fundo, mesmo com toda a ajuda, a questão da necessidade de alimentos, ela é latente no nosso país. Então, foi isso, a gente usamos a escuta, entendendo o que a comunidade local precisava, junto com a linha de atuação que a gente já tem. Foi assim que a gente definiu onde a gente apoiaria, aportaria os recursos. Obviamente. E nessa questão de saúde mental, né, que você me perguntou como é que foi a previsão, o comitê de crise, a gente passou por várias situações, né? Então, a situação emergencial, botar todo mundo em casa, manter a operação funcionando, informar os novos procedimentos, de como que você tem que atuar, distanciamento, com menos equipe, rodízio. Então, tinha uma comunicação inicial muito funcional e de educação. No meio do ano, a partir de maio, a gente começou a ver que a crise também estava trazendo como reflexo toda uma questão de saúde mental, as ansiedades de quem precisa sair por vezes para trabalhar e por vezes não estava se sentindo seguro, de quem está em casa e por vezes começa a se sentir sobrecarregado, ansiedade, angústias, medo de vamos continuar assim, vou manter o meu emprego, não vou. Esse é até um ponto bem interessante. O CEO anunciou logo em maio que a empresa não faria nenhuma demissão, nós não fizemos demissões ao longo de 2020 nem de 2021, exceto demissões por questões de entregas mesmo, naquelas que já vinham sendo mapeadas, de profissionais ou que tomaram a decisão de sair ou que não vinham tendo um bom desempenho, e aí é dentro do processo de análise de desempenho. Mas demissões, nós não fizemos nenhuma demissões, isso foi também algo que deu muita estabilidade psicológica para todos nós, né? Então, a questão da saúde mental, implementamos o termômetro de bem-estar, onde todos os colaboradores de todos os níveis, ele vai lá todo dia de manhã e diz como está, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo otimista, não estou tão bem hoje. É um trabalho de suporte junto com um fornecedor externo, a gente conseguiu identificar situações bem críticas e conseguimos atender. E levamos essa experiência para o ambiente externo, né? E aí é um trabalho que a gente fez junto aos professores, que a gente entende que essa é uma classe fundamental para a continuidade, né, do nosso país nesse momento, e que também vem sofrendo muito nesse abre, fecha, volta, não volta, e todas as ansiedades que geram. Pessoalmente, eu tenho muito receio pela minha família. Tenho meus pais e meus sogros, que são pessoas de mais de 80, então eles, né, é um grupo de risco. Minha mãe faz tratamento oncológico há mais de 10 anos, então a situação para ela é mais crítica. Os meus sobrinhos, que são adolescentes e jovens, então é difícil segurar. Então, pessoalmente, eu tenho muito cuidado e muito medo pela minha família. Profissionalmente, eu me senti muito amparada pela organização, em todos os sentidos. Como gestora de equipe, eu te digo, alguns momentos de apreensão muito grande, no sentido de
como eu consigo manter a minha equipe, que vinha trabalhando a um ritmo enorme, alto, engajada, mas, porém, não saturar a minha equipe, né? O que eu poderia, como gestora, e posso fazer como gestora, para não levar a um esgotamento das pessoas e da minha equipe, dos profissionais, da Yara como um todo. Eu acho que esse foi o meu grande receio, porque as demandas foram muito grandes. Então, até a gente se ajustar, e muito diferentes do nosso dia a dia, até a gente se ajustar a esse novo modelo, por vezes a gente acertou, por vezes não. Aprendizados, vamos aí mais uma vez dentro dos aprendizados. A Yara botou globalmente agora o nosso Outlook, a gente não pode mais fazer reunião de 1 hora. As reuniões são ou de 50 minutos, você não consegue marcar 1 hora, ou quando é reunião de meia hora, 25 minutos. Porque a Yara entendeu, e por estudos e tudo, que é muito legal e muito saudável, mais do que legal, é que a gente vinha numa toada de uma reunião atrás da outra, terminava uma e ia para outra, então ela entende que você precisa ter um break. Se é de uma reunião de meia hora para outra de meia hora, tem que ser 5 minutos. Se é uma reunião de 1 hora para outra de 1 hora, você tem que ter 10 minutos de break para levantar, para respirar, para tomar um café, para ligar, para ir ver o teu filho que está em casa, o teu marido, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, são os grandes aprendizados. O meu receio como gestora foi o cuidado da minha equipe e dos colaboradores. Esse ainda continua sendo, que não esgote ninguém, que a gente consiga manter uma sanidade física e mental necessária, porque ela está aí, ela vai continuar esse ano, vai ser tão difícil quanto o ano passado. Olha, essa é uma situação que acontece sempre em momentos críticos, né? Vamos levar, por exemplo, quando a gente tem crises causadas por fatores ambientais, né? Grandes enchentes, furacões, terremotos e tudo. A iniciativa privada sempre apoia as iniciativas públicas, né, para suporte à população. Isso faz parte no Brasil, faz parte em países com uma economia mais sólida do que o nosso, né, mais estabilizada do que o nosso. Eu acho que as empresas aqui no Brasil, falando das empresas no Brasil, elas deram também, dentro dos grandes aprendizados da pandemia, um salto muito importante, que pela primeira vez a gente viu empresas atuarem juntas, mesmo sendo concorrentes. Isso foi algo inédito. Vamos começar até pela imprensa, né? A gente montou um pool hoje, onde antes não seria quase impossível. A mesma coisa nas ações de emergenciais de assistência. Eu acho que fez um grande papel. Muito provavelmente, se a gente juntar aí os valores investidos, foram valores muito próximos, exceto a verba emergencial, mas se você juntar aí o que foi de logística e tudo, a iniciativa privada teve um papel essencial que o governo merecia reconhecer para ajudar na questão da pandemia e que vai continuar. O ponto agora é como a gente vai continuar. Eu acho que todos nós estamos fazendo essa reflexão, porque, mais uma vez, o ano passado a gente estava em cima do emergencial, o emergencial esse ano mudou completamente, né? Elas são situações extremamente... Elas são pontuais e são de abrangência, de impacto terrível. Olha o que nós passamos em Manaus, olha o que o Acre está passando, o Pará, né, vai também, e agora como um todo, né? Então a gente está vendo o esgotamento da saúde no atendimento a essa situação, e aí eu vou te dizer um pouco como um dia um médico falou, eu me sinto enxugando gelo, quando ele sai do hospital e vê cenas de aglomeração, festas acontecendo e tudo mais. Eu acho que a iniciativa privada agora vai olhar essas situações, onde a gente pode atuar realmente para atender, porque tem uma situação emergencial que vamos continuar atendendo, mas onde se faz mais necessário, além do atendimento emergencial. Que é isso, podemos continuar doando litros e litros e toneladas de álcool
álcool gel, de máscaras, de equipamentos, mas não adianta se não houver uma conscientização e uma gestão única. Então, enquanto continuar situações que a gente vem vendo de aglomerações, de negações de procedimentos que são básicos, como o uso de máscara ou mesmo distanciamento, é um dinheiro que ele vai a um fundo perdido, literalmente, né? Eu acho. É a minha opinião, aí é a minha opinião pessoal, como eu tenho discutido muito com a organização. Quais iniciativas vamos abraçar ao longo desse ano, né? Como premissa, continuam as iniciativas nas nossas localidades, né? Voltado para a questão de alimentos e educação, mas como que a gente vai fazer esse ano? A gente tem desde atuações em pequenos municípios com 10 mil habitantes até atuações em capitais, né, como Porto Alegre e São Paulo. Então, é bem distinta a nossa situação. Mas o que eu acho que aí também dentro do aprendizados, o governo local se mostrou muito aberto também, porque ele entendeu que era uma situação nova, que ele não sabia lidar, e aí ele trouxe a iniciativa privada, no caso a Yara, muito como um apoio, como uma referência. Então, eu sinto que a gente atuou muito em parceria e muito no sentido de construir junto com eles, desde referência para procedimentos de atuação, né, na questão de segurança das pessoas, até na questão de atuação. Então, a gente conseguiu construir e manter um diálogo muito aberto e transparente com todos eles. Mudou a relação? Ah, sem dúvida. E olha que a gente teve uma eleição no meio uma eleição municipal, né? Então, em alguns municípios, praticamente metade dos municípios onde nós atuamos teve uma renovação, uma mudança de prefeitos, e eu posso te dizer que a atuação passada para esses municípios que teve mudança continuou esse ano, porque serviu de exemplo. Então, um relacionamento que vem fluindo de maneira mais aberta. Acho que a pandemia trouxe aprendizados para todos, né? Gestores de iniciativa privada ou públicas, eles mudaram, porque é uma situação que pegou todos de maneira de surpresa, né? Sem estar programada. Alguns municípios que antes não atuavam de maneira tão efetiva naquilo que precisa, que é o COR, que é educação e saúde, estão revendo hoje o seu planejamento. Então, a gente vai, eu sempre tento olhar para o lado positivo do saldo positivo que a gente vai ter da pandemia. Eu acredito que sim, como eu te disse, eu acho que o legado da transparência, da comunicação ativa da transparência é um legado que fica, né? E principalmente porque existe algo que a gente sabe dentro dos legados ruins que eles vão persistir por um bom tempo, é desinformação, é informação errada sendo amplamente divulgada. Então, como motivo dessa situação é só a transparência para vencer e a comunicação correta. Então, acho que esse é um legado. E o segundo legado é trabalhar de maneira conjunta, colaboração. Então, a colaboração, trabalhar em rede, esse também é um grande aprendizado. A gente está vendo aí, por exemplo, a questão das vacinas, o pool das empresas, né, e dos países, a mesma coisa com as ações emergenciais que a iniciativa privada teve. Ela se reuniu e pensou como um todo e não de maneira individual ou só no seu setor. Eu acho que esses são dois de imediato, dois grandes aprendizados que eu espero que a gente continue. Você sabe que o ser humano é um bicho muito inteligente, né? A gente se adapta muito rápido a qualquer ambiente, ao ruim, aos extremos, né? Ao ruim, ao bom, ao frio, ao quente, a gente facilmente se adapta. A gente tenta não morrer escaldado, né? Nem de frio. Temos graças a Deus, uma preservação da raça, da sobrevivência muito grande. E aí a gente vai se adaptando, mas dentro disso que a gente carrega essas duas ações pontuais, né, da comunicação transparente, da transparência e da cooperação, que a gente carrega isso para sempre no MUT, independente do ambiente.